Continuando agora com mais um painel que tem tudo a ver com desenvolvimento, ou seja, com o Fórum Paulista de Desenvolvimento, nós vamos falar sobre inclusão. Mas antes de começar, eu vou aproveitar e falar para vocês da nossa revista The Winners Prime Leaders, a revista dos líderes, a revista que fala com o mundo corporativo. Nós temos entrevistas, nós temos gastronomia, nós temos turismo, tudo voltado para o empreendedor, voltado para o C-Level, voltado para você que gosta de boa leitura. Revista bilíngue que você encontra nas melhores bancas digitais e no nosso aplicativo. Leia a The Winners que você vai gostar. E para começar esse painel de inclusão, eu vou chamar uma pessoa que entende bastante de inclusão, porque ela tem uma empresa que fala só sobre isso. Ela é CEO da PluriBR e eu chamo para vocês agora Laura Salles. Laura, a palavra é sua. Vamos falar de inclusão? Olá, tudo bem? É um super prazer estar aqui com vocês hoje no FOPA, contando um pouquinho do momento que a gente está vivendo, falando um pouco sobre crescimento socioeconômico sustentável, contando um pouquinho, né, das atualidades, das empresas do futuro, o que a gente espera, né, dessas empresas, desse crescimento. Eu sou a Laura, um prazerzaço estar aqui. Sou fundadora e CEO da PluriBR, que é uma plataforma de gestão completa de diversidade, equidade e inclusão, que basicamente mapeia métricas em tempo real de diversidade, então apoia todos os dados de diversidade, ações direcionadas e trilhas educacionais para que a empresa tenha efetivamente uma mudança de cultura. Bom, dizendo isso, vocês já fazem uma ideia do que a gente vai conversar hoje. Então, trazendo um pouquinho, queria falar sobre a importância de uma empresa que trabalha a sua cultura, de uma empresa diversa, uma empresa equânime e uma empresa inclusiva. De uns anos para cá, muita coisa tem mudado. Expectativas dos consumidores têm mudado, dos colaboradores têm mudado, de conselheiros têm mudado, de investidores têm mudado, e a gente passou a chamar esse movimento de consciência de capitalismo para stakeholders, né? Esse capitalismo consciente que foca no bem-estar e na harmonia de todos os players que envolvem uma empresa, de todos os stakeholders. Bom, esse nome, né, foi dado pela BlackRock, que é muito conhecida por falar de temas de ESG, por trazer realmente os pilares de governança social e sustentabilidade para dentro das empresas como motriz de mudança e de empresas exemplo. Indo nessa linha, eu queria comentar que hoje, né, quando a gente olha para o público consumidor brasileiro, quando a gente olha para o nosso país, a gente vê em pesquisas recentes que 8 a cada 10 brasileiros querem se conectar com empresas que tenham diversidade como um pilar fundamental. Você pode estar me ouvindo e pensando, tá, mas não é para o meu tamanho de empresa, ou não é o meu momento, eu já trabalho cultura, todo mundo se dá bem. Mas a gente precisa olhar um pouco mais a fundo. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de todas essas esferas, da parte interna, da parte externa, e da importância da gente trabalhar isso como algo base, algo intrínseco da empresa. Diversidade agrega uma série de valores e uma série de vantagens para as empresas hoje. Eu estou falando de resultados palpáveis, estou falando de melhorar a atração e retenção de talentos. Hoje a gente sabe que, por exemplo, na área de tecnologia, existe uma grande dificuldade, busca pelos melhores talentos na área. Melhorar a visibilidade da marca, então se conectar melhor com os clientes. Quem são os seus clientes? Se você tem mulheres como clientes, se você tem pessoas negras, se você tem pessoas LGBTQIAPN+, pessoas em situação de vulnerabilidade, você tem sim que se preocupar com diversidade e inclusão. Também é algo para a sua empresa. Então, melhorar essa visibilidade, essa conexão, entender melhor o seu consumidor, minimizar todos os riscos que pode causar uma má gestão de diversidade, um risco de alguma política mal implementada, treinamento não dado, como a gente viu muitos casos recentemente nos últimos meses e anos aqui no Brasil, e também potencializar inovação e performance da equipe. Quando eu trago essas 3 grandes vantagens, eu estou falando de a gente tirar um pouco a diversidade do discurso, do etéreo. Muitas vezes pessoas já vêm falar com a gente e já vem com aquela coisa, de novo, vem ela falando de diversidade. O que eu quero trazer para vocês é que, sim, se você é um CEO, se você é um C-Level, se você se preocupa num crescimento socioeconômico sustentável da sua empresa, diversidade precisa ser uma pauta. E precisa ser uma pauta não a nível de conversa, debates, e como muito me dizem, conectar a diversidade com polemização, mas sim de criar métricas palpáveis
para reconhecer essa diversidade, para melhorar nesses aspectos dentro e fora da empresa. Trazendo aqui uma frase, né, aqui do CEO do Itaú, que falou no maior evento de tecnologia que aconteceu na última semana no Rio de Janeiro. Ele disse: as empresas do futuro que vão se destacar são aquelas que atraem e retêm os melhores talentos. E aí, como é que a gente faz isso? Seguindo a citação, a Luísa Helena Trajano disse a mesma coisa. Disse: empresas que não se preocupam com diversidade e inclusão não vão ter consumidores, não vão ter clientes, porque os clientes estão cada vez mais preocupados com consumir de marcas que tenham um propósito. Quem quer consumir de uma marca que não trate bem as mulheres, que tenha muitos casos de assédio, que tenha muitos casos de homofobia ou de racismo ou tantos outros? É importante que a gente siga e olhe para as tendências de consumo e de colaborador. O mundo mudou. As gerações Z e Millennials, G era uma nova categoria, basicamente. A geração Z e Millennials estão cada vez mais focados em um outro estilo de vida, em se conectar a marcas que façam sentido para eles como pessoas. Para nós, né? Porque eu também me sinto aí uma pessoa millennial. Então, é realmente necessário que a gente olhe para isso e começar a medir certos indicadores. Quando a gente fala de diversidade, a gente também está falando de uma questão legislativa. Muitas leis já chegaram de janeiro para cá que tornam obrigatória algumas práticas de diversidade. E eu vou trazer elas aqui para vocês. A primeira delas, a primeira lei sancionada nesse ano com relação à diversidade para as empresas é a Lei de Combate ao Assédio. Passou a ser obrigatório para as empresas com CIPA, ou seja, com mais de 20 colaboradores, trabalhar o combate ao assédio moral e sexual dentro das empresas. Além disso, passou a ser obrigatório também ter um canal de denúncia para esse tipo de ocorrência. Bom, por que estudo, né? Mais de 70% das mulheres hoje no Brasil dizem já ter sofrido assédio no ambiente de trabalho. Isso precisa mudar e o governo já entendeu e medidas estão sendo tomadas. Essa é uma primeira lei, que as empresas têm alguns meses para se adaptar e 1 ano para cumprir as primeiras ações. Caso não cumpram, podem sofrer as consequências desse descumprimento, como multas e sanções, né? Além disso, surgiram outras leis, uma agora, recentemente, na semana passada, que fala sobre equiparação salarial. Equiparação salarial parece muito óbvio na cabeça de alguns de nós, mas ainda a gente vive uma realidade de equiparação salarial muito triste no Brasil. Mulheres chegam a ganhar quase 40% menos que os homens nas mesmas posições. Isso quando a gente fala de mulheres negras. Quando a gente fala de mulheres brancas, essa diferença também é expressiva e chega aos 20%. Então, já chegou uma lei que vem a substituir uma lei antiga que coloca como obrigatória essa equiparação salarial também com consequência de multas e questões mais sérias em casos de fiscalização. A gente deve ter ouvido, né, o caso de um grande banco que está tendo que pagar mais de 200 milhões de dólares por não cumprir regras de equiparação salarial, por questões judiciais. Então, assim, além de usufruir de todos os benefícios de diversidade e inclusão dentro da sua empresa, você está evitando muitos riscos de um grande problema, um grande prejuízo econômico, por não cuidar de diversidade e inclusão. A gente ainda ouve, né, discursos de DEI muito na utopia, muito no ativismo, e a gente acaba não entendendo como isso conecta com a gente. Mas esses discursos, eles precisam existir para que a gente entenda que é o papel das empresas também, do segundo setor, ter uma transformação social, apoiar o crescimento econômico, o crescimento social e melhorar índices de desemprego, índices de desigualdade. Afinal, a gente sabe o poder que está na mão do segundo setor. Bom, me coloco super à disposição para a gente voltar a conversar, para a gente trocar mais, para falar sobre novas leis, estão surgindo várias. Então, assim, se antes diversidade era nice to have, hoje é um must have. É um must have legislativo, né, com questões legislativas por trás, é um must have pelo cliente, que quer se conectar a uma marca de propósito, é um must have pelo colaborador. Então, empresas que não tenham diversidade e inclusão vão estar deixando dinheiro na mesa. Bom, fico aí aberta para conversar, trocar, caso vocês queiram saber mais.
saber mais cases de sucesso de outras empresas que têm feito um grande trabalho e obtido incríveis resultados com dados e indicadores de diversidade, com medidas sérias, com métricas sérias e resultados invejáveis e benchmark em todos os setores.